Comigo prensar um bolinho. Esse aqui é o brigadeiro de ninho. Já tem receita desse recheio aqui, tá, gente? O cliente escolheu brigadeiro de ninho com cream cheese. Então, eu fiz primeiro o brigadeiro de ninho e depois eu vou adicionar o cream cheese, tá? O cream cheese, ele vai deixar um sabor bem suave e ele dá uma textura super diferente, tá, gente? Se você ainda não fez o teste, faça o recheio de ninho com cream cheese, que pra mim é uma combinação perfeita. Aqui eu já tinha o meu brigadeiro cremoso pronto, né? Os dois recheios escolhidos pela cliente, então a gente vai prensar nosso bolinho. Eles estão num ponto bem cremoso, ó, tá num ponto maravilhoso. As receitinhas já tem aqui. A massa escolhida foi a massa pão de ló, é a massa carro-chefe aqui, que é a que eu mais vendo. Então, eu coloquei um pouquinho de recheio e vou fazer a prensagem à mão livre. Coloquei a massa, molhei com minha caldinha de água com leite condensado. E aí, logo em seguida, eu vou vir com o recheio. O primeiro recheio que vai ser o brigadeiro cremoso, tá? O problema é que eu enchi a manga, tá vendo, gente? A manga eu enchi demais, então, assim, atrapalha bastante na hora de aplicar, porque começa a supitar. Então, não encha tanto a manga. Eu sempre faço isso, é impressionante. E aí, olha como que tá brilhoso esse brigadeiro, tá? Então, se você quer, tem a receitinha aqui no meu canal. Depois é só dar uma olhadinha com calma nos vídeos, tá? Fui aplicando aí. Como eu falei, deu um pouquinho de trabalho, porque realmente a manga tava muito cheia. Eu tô com a balança lá embaixo, tá, gente? Em cima do cakeboard aí. Embaixo do cakeboard tem a balança, então eu tô pesando certinho. Mas pra ficar melhor, eu gosto sempre de pesar as massas, as 3 massas que eu vou usar. Peso também, coloco em mangas de confeitar a quantidade de recheio que eu vou utilizar, que no final dá certinho também, tá? Eu até prefiro do que colocar a balança assim, eu gosto de conferir só no final, perto do final, né? Que eu acho que é mais prático, mas dessa vez eu fiz diferente. E aí, coloquei a outra massa, o outro disquinho de massa. Eu já molhei na parte de baixo, tá? Do disco, agora eu vou molhar na parte de cima. Não mostrei pra não ficar tão longo, tá, o vídeo. E aí, molhei essa massa, gente, ela é perfeita. Essa massa pão de ló também tem a receitinha aqui pra vocês. E agora eu vim com a minha cinta. Se você ainda não aprendeu a usar essa cinta, você precisa adquirir a sua, tá? Você encontra nesses sites aí, ela é bem baratinha. Quando eu comprei era 30, mas agora você acha até de 15 reais nesses sites aí. É cinta pra bolo. Gente, é perfeita. Ela é bem resistente, tá? Bem resistente mesmo, não estraga fácil. Você pode lavar e reutilizar quantas vezes for necessário. E ela é bem mais segura do que aqueles acetato, tá? Depois que eu coloquei, eu venho com a liguinha de dinheiro, aquela liga tipo de dinheiro, para dinheiro, e coloco de 2 a 3. E olha isso, é muito prático, gente. Prensagem à mão livre é muito prático para você não ficar sujando muita vasilha. Às vezes você precisa de forma e não tem forma porque você prensou seu bolo na forma. Porque eu lembro que comigo isso aconteceu muito no início, quando eu iniciei a confeitaria. Então, prensagem à mão livre é vida, tá? Começa a praticar. Coloquei o recheio de ninho com cream cheese agora por cima. E eu apliquei a primeira camadinha, depois eu venho aplicando a segunda camadinha de recheio. E agora sim, para finalizar, eu coloco a última camada de massa, tá? Ainda tava com papel manteiga, retiro, molho direitinho, depois é só plastificar muito bem e levar para geladeira. E me diz aqui, você tem confiança para fazer prensagem à mão livre, assim, com a cinta? Ou você ainda tem muito medo? Se você tem muito medo, eu te falo uma coisa, começa a praticar, porque só se perde o medo praticando. Já aproveita e me segue aqui para mais dicas.